Olá, amigos, boa noite a todos. Em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes, nós estamos aqui mais uma vez para fazermos uma reflexão nesse mês de setembro, do qual ele é dedicado à preservação da vida, prevenção do suicídio, esclarecimento às pessoas e acolhimento também. Então, o que nós precisamos refletir hoje para que a nossa mente clareie? É claro que tem muitas pessoas que estão com as suas mentes alinhadas, clareadas, mas nós entendemos também que por conta da quantidade enorme de pessoas que tiram suas próprias vidas, que não encontram valor na vida, nós entendemos que existem muitas pessoas que ainda precisam de esclarecimento. Então, o nosso intuito hoje é conversarmos a respeito do cuidado que nós precisamos ter com o nosso corpo, este corpo que nos agasalha, com a nossa mente, aquela que alinha os nossos pensamentos ou desalinha-os. Mas assim, o que nós precisamos também refletir é sobre nós. Quem somos nós? A pergunta que nos compete hoje fazer, ela vem da doutrina espírita também. Ela é usual na vida e é um questionamento que todos nós, às vezes, se não temos agora, mas um dia já tivemos, é a respeito de quem nós somos, tipo, o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Qual é o nosso papel? O que a gente veio, em termos de compromisso, fazer aqui? Então, a doutrina, ela nos esclarece que nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus, criados para atingir a perfeição, criados para ser feliz. A perfeição a qual nós devemos atingir, ela é relativa a nós. E que no percurso da vida, no processo evolutivo, no processo das encarnações sucessivas, do amadurecimento do espírito, da evolução moral, nós precisamos estar aqui como nós estamos hoje aqui nesse corpo, alinhados aqui nesse corpo. Nós somos, como a doutrina diz, nós estamos aqui em um tríplice aspecto, o aspecto científico, filosófico e religioso, ou seja, nós vivemos envolvidos na ciência, nós precisamos de estarmos conectados a uma religião que nos ligue a Deus, e a filosofia é essa que nós questionamos as diversas coisas da vida e que todos nós precisamos de resposta. Então, durante o nosso percurso de vida, principalmente nós aqui, os habitantes do planeta Terra, nós enfrentamos muitas dificuldades. Não é fácil dizer assim, é fácil para o fulano, para o Beltrano. Não, a gente não pode apontar nada nem ninguém e achar que é tudo fácil para o outro, que só nós temos problemas. Não, todos têm problemas, todos têm dificuldade. Por quê? Porque nesse percurso nós vamos precisando passar pelas experiências que nos amadurecem e que às vezes nós não conseguimos vencê-las, superá-las, e nós vamos sucumbindo. Então, nesse momento desse sucumbir, é que algumas pessoas optam por escapar da vida, achando de forma enganada que tirando a sua vida aqui do corpo físico vão resolver os seus problemas. Mas nós, enquanto espíritas, enquanto um pouco esclarecidas pela doutrina espírita, ela nos diz que o espírito, ele é imortal. Ele é o ser pensante, ele é o ser inteligente e ele foi criado para a imortalidade. O que perece é o nosso corpo físico. Então, esse ato que é tomado de forma enganosa, às vezes, de forma pensada a outras, mas nunca com o critério da verdade, de saber verdadeiramente para onde você vai após a prática que você exerce. Então, essas coisas elas vão acontecendo e nós precisamos estar atentos
aos primeiros sinais que chegam, aos primeiros sinais que batem a porta da nossa mente. Primeiro vem os pensamentos, as ideias. Então você que já sabe hoje que você é um espírito imortal, então procure se livrar desta situação. Procure agir de forma diferente. Então, qual é a importância do cuidar do corpo nesse momento? Porque a ciência nos diz que o corpo são, mente sã, corpo são. Um está para com o outro. Se você está com seu corpo bem tratado, bem cuidado, com saúde, logicamente que a sua mente ela vai estar mais tranquila, ela vai estar mais preparada para outras situações, porque ela não vai estar preocupada com doença, com outras situações como a obesidade, como a depressão, como síndrome de pânico, todos esses problemas que assolam hoje a nossa humanidade, e nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar porque nós todos precisamos de ter saúde no corpo. Nós precisamos ter saúde na nossa mente. Então, o alinhamento do cuidar do corpo, ele deve estar ligado ao alinhamento do cuidar da mente. Então, o nosso pensamento hoje, já chegou o momento de nós procurarmos educar o nosso pensamento. Por que educar o pensamento? Porque na nossa casa mental chegam muitas influências que não são sadias. Caem muitas ideias que às vezes não são nossas. E quando nós temos, ou quando nós nos dedicamos ao hábito de vigiar o nosso pensamento, nós vamos perceber que às vezes chegam pensamentos que você analisa e você percebe que não tem nada a ver com a sua realidade naquele momento. Então, se não tem e você percebe que não é bom, procure trabalhar, tirar esse pensamento da sua mente. Higienize a sua mente. Se você é uma pessoa religiosa, faça uma prece, eleve seu pensamento a Deus, peça ajuda da espiritualidade, das forças superiores a qual você acredita. E se você é aquela pessoa que não tem essa habilidade, digamos assim, a sua espiritualidade desenvolvida, mas você tem inteligência, você sabe o que é melhor para você, você sabe que certas coisas que caem na sua mente não são seus, então trabalhe da forma como você pode, fazendo um exercício físico, fazendo uma boa leitura, fazendo uma boa caminhada, conversando com pessoas que levantem o seu astral, que te fazem bem, e vai seguindo, vai tocando a tua frente. O importante nesse momento é você não agasalhar pensamentos deletérios, pensamentos negativos que te levem à condução de um conflito interior que às vezes você pensa que domina, mas você não domina. Daqui a pouco você está sendo arrastado por esse conflito. Então, com certeza, todos nós, os habitantes da Terra, nós já vivemos em outros mundos, nós já tivemos outras experiências e nós trazemos dessas nossas experiências do passado o resultado daquilo que nós fizemos. E às vezes esse resultado, ele nos chega aqui como um processo de sentimento de culpa, como um processo de revolta, como um processo de medo, e você não sabe de onde vem isso, analise que pode ser de vidas passadas. Nós entendemos também que nem todas as pessoas acreditam no processo reencarnatório. E é por isso que nós afirmamos a vocês, o espírito ele é imortal. Porque você acredite ou não no processo reencarnatório, todos os religiosos oram a Deus e conduzem as suas almas a Deus, como diz, para o céu, né? Querem ir para o céu, para o paraíso, sentar à direita do Pai. Então, se você se comporta dessa forma, é porque você acredita sim na imortalidade da alma. Então todos nós, dentro desses conceitos que nós aprendemos, que nós acreditamos e que nos fazem bem, nós vamos procurar trabalhar aquilo que nos chega de forma desagradável e que nós não sabemos de onde vem.
mas a confiança que nós precisamos ter no potencial nosso, porque Deus, Ele não dá um fardo maior do que nós podemos carregar, e Ele está sempre nos assistindo nas nossas necessidades, só que Ele nos assiste da forma que Ele percebe que nós precisamos, e não da forma como nós queremos, porque nem sempre nós temos maturidade suficiente para saber o que é melhor para nós. E nesse momento, o melhor é a gente nós procurarmos educar o nosso pensamento. Varrer aquilo que não é bom, tirar aquilo que está me afligindo, aquilo que está me dando conflito, mesmo que seja oriundo das minhas dificuldades de ordem social, de ordem financeira, de ordem familiar. Mas quando você trabalhar, na proporção que você trabalhar a sua mente, que você alinhar os seus pensamentos, você vai perceber com certeza que o teu problema não era tão difícil quanto você estava imaginando, porque às vezes nós precisamos agir, nós precisamos trabalhar intensivamente pelo nosso bem, pelo bem do nosso semelhante. Então, cuidar do corpo também vem nessa mesma proporção. É você não cometer os excessos. Esse é o principal cuidar do corpo. É você evitar os excessos. Esses excessos, eles são de qualquer ordem. Que seja o excesso alimentar, que seja o excesso de bebidas alcoólicas, de usos de drogas, que seja o excesso de práticas de sexo, de qualquer ordem que seja. Tudo aquilo que é excesso não é bom para você. Não é bom para o teu corpo, nem é bom para a tua mente, porque aquilo que chega aqui de pensamento equivocado, que você agasalha, ele vai influenciar diretamente no teu corpo. É o pensamento ruim que vai influenciar de forma ruim no teu corpo. Ele vai te convidar a fazer aquilo que não é bom, e como você agasalhou esses pensamentos, se alinhou a ele pela lei da sintonia, você vai fazer aquilo que ele está te convidando a fazer. Então, indiretamente, nós também podemos cometer suicídio quando nós praticamos os excessos na vida, nessas ordens todas, e nós não cuidamos da educação do nosso corpo. O nosso corpo ele também precisa estar educado tanto quanto a nossa mente. Então, quando é que eu educo o meu corpo? Quando eu não me permito praticar excessos com ele. Quando eu cuido dele como um instrumento abençoado que Deus me deu nesta encarnação. Então Deus, quando nos cria, Ele nos dá todas as possibilidades que nós precisamos para a nossa subsistência e para a nossa vivência aqui na Terra. Então este planeta que nos agasalha é uma bênção divina. Essa vida que nós temos aqui habitando em nós, nesse momento que nós estamos nesse processo encarnatório, nessa existência atual, é uma bênção que Deus nos permite. Então, quando nós infringimos a lei da harmonia do universo, nós estamos infringindo contra nós mesmos. Porque se eu me torno, ou se eu sou um instrumento de harmonia dentro do meu ciclo de convivência, na sociedade que eu habito, eu também posso ser um instrumento de desarmonia quando eu não educo nem a minha mente e quando eu não educo nem o meu corpo. Então, quando eu, enquanto instrumento dessa desarmonia, e eu não preciso ser a pessoa arruaceira, brigona, nem nada, eu só preciso ser aquela pessoa que está com a mente desalinhada, porque eu vou emitindo as minhas ondas mentais desalinhadas, perturbadas, e eu vou sintonizando com as outras que também estão na mesma proporção, porque com certeza muitas pessoas passam por essas dificuldades. Então o remédio para quem acredita e para quem confia é orar e vigiar. Quando você começa a perceber aquilo que não te é bom, comece a vigiar os teus pensamentos. E quando percebe-se que aquilo está de forma insistente, começa a orar. Alinha a tua mente às outras mentes superiores, mais evoluídas, que são os benfeitores espirituais, os mentores espirituais, que são os guias espirituais, que eles estarão à disposição de nos ajudar quando eles percebem que nós queremos ajudar, ser ajudados.
E unindo esses pensamentos, o nosso querer e o querer deles, a gente consegue superar muitas dificuldades, a gente consegue superar tudo aquilo que não é bom, a gente consegue superar tudo aquilo que nos faz sofrer. Aí, vai acabar o sofrimento dos anjos? Não, os sofrimentos vão continuar até quando forem necessários, mas nós vamos aprender a conviver com ele de forma menos dolorida, de forma menos preocupante e de forma menos acentuada. Então, é nosso querer, é a nossa vontade e é o nosso agir que vai fazer essa diferença dentro da sociedade. Não é você olhar para alguém e dizer, mas os meus problemas são muito, fulano de tal é tranquilo. Não. Fulano de tal deve já estar se preparando, ter se preparado, já deve vir de uma outra encarnação já um pouco mais preparado. E nós que estamos aqui nessa aflição, precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos cuidar da nossa mente e do nosso corpo. Então, assim, nesse cuidar do pensamento, no educar do pensamento, tem uma coisa que é muito importante. Quando a doutrina ela nos diz que fale aquilo que convenha à sã doutrina, para que a gente aprenda a falar coisas boas, falar aquilo que se presta, falar aquilo que não nos venha à cabeça ou que não nos contamine a cabeça. Então, o nosso falar faz uma grande diferença na nossa convivência com o outro. Porque eu posso dizer não a alguém de uma forma que essa outra pessoa, que esse alguém compreenda, não se ofenda e nem se machuque, não entre num processo de pensamentos negativos e deprimentes. Mas eu também posso usar de forma equivocada a minha fala e dizer não para aquela pessoa de uma forma tão grosseira, tão humilhante, que aquela pessoa assim vai se sentir ofendida e humilhada. Que eu compreenda ou não, eu estou contribuindo para que aquele outro fique sofrido e fique daquela situação que ele está ali. Então, todos os tipos de pensamentos, os tipos de pensamentos bons, são aqueles que elevam para a vida. São aqueles que nos fazem nos tornarmos pessoas melhor, faz o indivíduo se perceba além das problemáticas materiais, além dessas vivências equivocadas, faz com que o indivíduo perceba uma ação social equivocada como nós estamos vivendo no nosso Brasil, esses problemas políticos de tal ordem que muitas pessoas entram nisso, brigam, criam desafetos, criam confusão dentro das suas próprias famílias. Aí eu te pergunto, qual é o objetivo disso? Para quê? Nós não precisamos disso. Nós precisamos ter a nossa mente alinhada com aquilo que é positivo, com aquilo que é bom, com aquilo que nós queremos de melhor para a nossa família. Então, os pensamentos salutares, os pensamentos bons, são aqueles que vão nos elevar, que vão nos deixar acima do nosso problema. E os pensamentos ruins, negativos, deprimentes, aqueles pensamentos que só te colocam para baixo, são aqueles que vão te deixar abaixo do teu problema. Você vai ficar numa situação bem mais complicada porque você agasalhou tudo isso dentro de você. Então nós, enquanto criaturas de Deus, nós somos responsáveis. Nós temos responsabilidades para conosco e para com os outros. Nós temos responsabilidade de nos alinharmos na vida de forma que a gente vá convivendo com o nosso semelhante e a gente não prejudique os outros. De forma que eu tenha uma sustentação dentro de mim, que mesmo aquele meu irmão que age de forma equivocada e que ele venha me falar coisa ruim, eu estou tão alinhada mentalmente aqui com as forças superiores, com o meu pensamento educado, que eu não vou me ofender com aquilo que aquele outro fez. Eu vou entender sim que nós temos dentro de nós os nossos sentimentos e que nós externamos esses sentimentos. Então, os sentimentos que eu vou externar hoje para com o meu semelhante vai dizer aquilo que está dentro de mim. Porque nós oferecemos de fato e verdadeiramente aquilo que nós temos. Eu não posso dizer para você que eu vou te oferecer a atitude de uma pessoa evoluída, porque eu ainda estou aqui a caminho, na aprendizagem como todo mundo está. Mas eu posso dizer para você, eu estou na caminhada, eu estou na luta, eu estou trabalhando e eu não pretendo ofender o meu semelhante. Então essa nossa fala,
Ela faz a demonstração do quanto eu estou aqui procurando me preparar, procurando me educar e procurando respeitar o direito do nosso semelhante. Então, quando essas dores chegam, que elas vêm avassalar a nossa vida, você tem que prestar atenção numa coisa: tudo passa. Nós não estamos sozinhos. Nós temos do lado de lá os benfeitores espirituais que nos acompanham, nós temos do lado daqui os amigos que nos auxiliam, nós temos familiares que possam nos ajudar. Então, isso daí também vai passar. Eu preciso compreender isso, que é passageiro. Eu preciso compreender que nem tudo eu posso resolver sozinho, que eu preciso procurar ajuda, que eu preciso procurar um profissional, que eu preciso fazer alguma coisa por mim mesmo, porque eu sou responsável por mim. Eu sou responsável pelos meus atos e provavelmente eu vou responder por aquilo que eu fizer. Eu vou ter mérito ou eu vou ter demérito. Então, o nosso corpo físico, ele vai perecer um dia. Nós vamos passar pelo processo da existência atual, reencarnatória. Nós vamos fazer aquilo que nós viemos, ou nós vamos fazer da forma como nós entendemos que devemos fazer, e nós vamos retornar para o mundo espiritual. Então, esse corpo, ele vai voltar ao seu estado primitivo, aquele estado da matéria quando nós reencarnamos. E eu, espírito, vou retornar para o mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, como na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou habitar uma casa de acordo com o meu merecimento. Então, prestem atenção. A prática contra a vida, ela é uma das agressões maiores que você pode fazer, ela é uma das infrações maiores que se pode fazer à lei de harmonia do universo, que é a lei de amor. Então, o que você está passando hoje aqui, ele pode ser solucionado. Ainda que seja a sua mente adoecida, ela pode ser solucionada. Você pode voltar a ter ânimo, você pode voltar ao alto amor, você pode voltar aos pensamentos positivos, você pode voltar a fazer planos para o futuro. O que você não pode é embarcar naquele momento depressivo de sofrimento que está ali fazendo muito mal. Entenda, todos nós somos filhos de Deus. E Deus, por ser um Pai bom, Ele nos assiste nas nossas necessidades. Mas é importante que nós queiramos ser assistidos. E quando é que eu demonstro que eu quero ser assistida? Quando, na minha dor, eu elevo o meu pensamento ao alto. Eu recorro aos benfeitores espirituais. Eu recorro a Jesus, o nosso mestre maior, o nosso guia. E eu peço que o meu pensamento chegue até Deus, o meu Pai, o meu Criador. E Ele vai me ouvir, porque Ele quer que eu me recupere. Mas nós precisamos acreditar. O nome disso é fé. Eu preciso ter fé. E para que eu tenha fé, a minha mente precisa estar nessa sintonia de fé. Na fé aos benfeitores espirituais, a Jesus, a Deus. Na fé em mim, na minha condição, no meu potencial, porque eu tenho potencial, todos nós temos potencial. Eu preciso acreditar que esse meu problema vai passar. Eu não preciso me afundar junto com ele. Eu preciso deixar ele ir embora e eu retomo a minha vida. Eu retomo a minha vida porque eu tenho uma proposta de Deus. Eu tenho uma proposta quando Ele me criou. Ele me criou simples e ignorante. Quando Ele nos criou a todos simples e ignorantes, Ele nos deu o objetivo. Então a nossa proposta com Ele é essa. Ele nos dá todos os subsídios necessários e nós nos esforçamos para chegar lá, na evolução relativa que nos é permitida. Então, isso a nós compete. Isso a nós nos deixa compromissados perante Deus. Então, as instituições
religiosas, elas estão hoje para nos ajudar a todos, para ajudar espiritualmente aquele que esteja precisando. Então, se você conhece alguém, se você participa de alguma igreja, procura o teu líder religioso, sabe? Te abre com ele, conversa com ele, mas vai convicto de que tu és filho de Deus e que Deus não te desampara. Às vezes nós procuramos uma pessoa para conversar e a gente acaba não gostando daquela conversa. Não desista, procure outra pessoa para conversar. Então, assim, Deus, Ele nos colocou tudo o que nós precisamos aqui na Terra em termos de recursos naturais, mas Ele também dotou o homem de inteligência, e é por isso que nós temos hoje terapeutas, psicólogos, psiquiatras, a medicina inteira aí pronta para nos ajudar, recursos medicinais para nos ajudar, recursos terapêuticos espirituais da sua religião para ajudar, e tudo aquilo que você precisa saber, conhecer, você tem aonde procurar. Nós não estamos sozinhos, Deus nos deixou todos esses recursos, reencarnaram espíritos na área da ciência, na área da psicologia para nos ajudar. Então nós precisamos mesmo ter coragem de assumir para nós: eu preciso de ajuda, eu vou atrás dessa ajuda, eu preciso me cuidar, eu vou cuidar da minha mente e vou cuidar do meu corpo também. Então, assim, o que nos cabe fazer? Nos cabe, enquanto nós estamos aqui, entender que o nosso corpo é a nossa morada, é a morada do Espírito. Então eu preciso cuidar dele. Então Jesus disse que nós somos o templo divino, sabe? Que ele disse também que não nos deixaria desamparados. E Jesus nos disse mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz ali no seu 6º capítulo o Cristo Consolador. E Jesus nos chama, ele nos convida. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, gente, nós precisamos entender que aquilo que nós não podemos resolver sozinhos, nós vamos precisar de alguém. Nós vamos precisar de um profissional, de um familiar, de um amigo que esteja conosco aqui encarnado, mas nós vamos precisar principalmente, e pelo cuidado com a nossa mente, pelo alinhamento da nossa mente e pela estimulação da nossa fé, nós vamos precisar procurar recursos do outro lado. Nós vamos precisar chegar até Jesus e dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda. Então essa vai ser a nossa coragem para com o nosso Mestre. E Ele jamais nos negará, jamais nos deixará desamparado. Então hoje nós precisamos refletir muito nesse momento que nós estamos saindo, a pandemia está melhorando e as atividades estão sendo liberadas. Então nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com os excessos que nós podemos cometer nas noitadas da vida, os excessos alcoólicos, os excessos alimentares, os excessos de outras práticas e vivências. Nós precisamos entender, cabe nos procurar a bênção de cuidar do nosso corpo, cabe nos procurar a bênção de cuidar da nossa mente e cabe nos fazer a busca dessa sintonia com as forças superiores. Cabe nos atender ao chamado de Jesus para que nós possamos realmente ser atendidos. É importante que a gente busque. Não vamos querer ser egoístas, narcisistas ou qualquer ordem que seja, orgulhosos, e achar que só porque nós estamos aqui, Jesus tem a obrigação de nos atender. Ele nos atende. Mas às vezes a nossa mente está tão fechada para uma energia salutar, para um refrigério, que nós acabamos não recebendo a energia que nos é emitida. Mas nós temos os outros recursos, o recurso de ir atrás. Eu sei caminhar, eu vou caminhar. Eu sei pensar, eu vou pensar. Eu sei falar, eu vou falar. Eu vou falar com aqueles que podem me ajudar. E eu, conhecendo hoje o pensamento de Jesus, eu vou atrás desse pensamento, eu vou atrás deste alinhamento e eu vou buscar em Jesus
a força maior que eu preciso. Então Deus é o nosso Pai de amor e de bondade, Jesus é o nosso maior e nós somos as criaturas de Deus, criadas para a perfeição, e estamos sob a tutela do Mestre Jesus. Então vamos fazer, cada um de nós, a nossa parte. Se nós quisermos viver melhores, se nós quisermos ter mais harmonia, se nós quisermos viver em paz, é necessário que a gente entenda que tudo isso precisa começar em nós. Eu preciso buscar me harmonizar, eu preciso buscar ter paz, viver em paz, estar em paz com os outros, e eu preciso aprender que o cuidado comigo me pertence. Eu posso receber a ajuda dos outros, mas sou eu que preciso despertar para esse cuidado. Então, meus amigos, a vida é uma dádiva divina, é uma bênção de Deus para com todos nós. Não vamos desperdiçar. Procure ajuda toda vez que você precisar e quantas vezes for necessário, e com certeza a ajuda virá. Não vale a pena você se furtar a vida por qualquer acontecimento que tenha existido com você. Supere, levante-se, erga a cabeça que você não está sozinho. Nós estamos todos num alinhamento de pensamento positivo, guiados pelo Espírito que cuida dos nossos irmãos que partem por via do suicídio, Maria de Nazaré e todos os seus amigos espirituais que trabalham com ela, chamado Legião dos Servos de Maria. Eu desejo a todos luz, serenidade e muitas bênçãos. Que o nosso Pai maior nos abençoe e que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigada a todos e tenham todos uma boa noite. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.